Fala, seus mal diagramados. A morte de George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos, é mais um típico e triste caso de tragédia racial naquele país. Mas poderia ter acontecido aqui. A diferença seria na reação da população. Enquanto lá eles mostram para o Rodrigo Maia que nota de repúdio é quebrando tudo, aqui talvez o nosso povo continuaria na letargia de sempre. Afinal de contas, quando morreu a menina Ágata, tivemos ainda que conviver com aquele PM e youtuber do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, indo constranger os familiares e parentes da vítima no enterro dela. Quando morreu o músico baleado com 200 tiros do exército no Rio de Janeiro, o nosso presidente simplesmente desdenhou e disse que as Forças Armadas não matam ninguém, e o caso continua em aberto. E há poucos dias também tivemos a tragédia com o menino João Pedro, e até hoje não sabemos direito como vão resolver isso e quem será culpado. No futuro saberemos que talvez ninguém, como sempre acontece nesse tipo de caso. Infelizmente, por termos tragédias constantemente e muito próximas de nós, acabamos nos acostumando com isso. A gente pensa, bom, acontece, né? Faz parte da vida. Poxa, cara, que triste, mas tem que seguir adiante, né? É isso que faz o brasileiro se manter nesse comodismo e aceitar o nosso triste e trágico destino enquanto nação. E isso não é de hoje. Até mesmo Racionais, nos anos 90, já fez uma música que fala o seguinte: o ser humano é descartável no Brasil como modus usado e bombril. E parece que continuamos aceitando essa que é uma das frases mais fortes já escritas pela banda paulista. Já que estamos falando de cultura aqui, vamos citar alguns filmes, séries e músicas que mostram que o Brasil e os Estados Unidos continuam sendo dois países racistas, apesar de hoje em dia não existir mais segregação e nem escravidão. Quando Michael Brown e Eric Garner morreram vítimas de violência policial nos Estados Unidos em 2014, o país veio abaixo. As pessoas não mediram esforços para que essas duas tragédias fossem colocadas sob investigação e esclarecidas. Junto com isso, acabou surgindo aquele movimento Black Lives Matter, que acabou se espalhando também pelo resto do mundo para discutir principalmente violência policial contra negros e também o encarceramento em massa de pessoas negras no Brasil, nos Estados Unidos e em vários outros países que o movimento acabou tendo seus braços estendidos aí. Irônica e tristemente, essas mortes que aconteceram em 2014 e depois em Charlottesville e agora também em Minneapolis foram apenas um exemplo de como a vida imitou a arte de maneira mais trágica possível. Porque no filme Faça a Coisa Certa de 1989, dirigido pelo Spike Lee, isso já tinha acontecido também de forma muito parecida. O filme, que trata de um dia quente e insuportável no bairro do Brooklyn, em Nova York, mostra ali os conflitos raciais e étnicos que aquele bairro vive. Um bairro que tem ali predominantemente moradores negros é também alvo de várias tretas entre latinos, coreanos, italianos e negros. Ninguém se suporta e ninguém esconde isso ali. Já nós somos mais falsos, né? Porque nós fingimos que não temos nada contra negros, gays, nordestinos, para sempre em seguida mostrar que temos sim um arsenal de frases hediondas para falar sobre aqueles que fingimos ser amigos. E nesse filme, que muita gente já assistiu, eu vou acabar dando um spoiler aqui, o que acontece? Acontece também a violência policial muito parecida com a do George Floyd. E o resultado para essa violência policial, no que diz respeito ao protesto da vizinhança, também é igual. Ou seja, infelizmente, como já diria o Will Smith quando aconteceu esses casos lá em Charlottesville, em Nova York e tudo mais, não é que o racismo agora aumentou nos Estados Unidos. A diferença é que ele está sendo filmado. E é uma semelhança assustadora, né? Porque no filme do Spike Lee, um policial branco pega um cara que arranjou treta ali com o dono da pizzaria e o levanta com um cacetete, o asfixia até que ele não aguente mais. E no caso do George Floyd, foi com o joelho que o policial tirou a vida do cara. Simplesmente pelo quê?
porque ele era acusado de passar uma nota falsa de $20. Resumidamente, a vida dele vale R$120. E esse lance do racismo estrutural também é muito explorado pelo Chris Rock. Embora ele trate isso de forma irônica, engraçada, debochada, ele não nega que existe sim todo um sistema racista dentro do país dele. Tem aquela famosa piada do Chris Rock, né, que ele diz que embora seja muito famoso e milionário, ele não é o Michael Jackson, então não é reconhecido de longe. Pro policial, quando ele está longe, ele não passa de um negro e de um potencial suspeito. Aí quando ele vai chegando perto, o pessoal percebe, não é negro, é o Chris Rock, então tudo bem, deixa passar. E isso me lembra também uma das cenas do próprio filme Faça a Coisa Certa, quando o filho do dono da pizzaria, o filho do Sal, o Pino, começa a conversar ali com o funcionário deles e fala o seguinte: bom, Magic Johnson, Prince e o Ed Murphy não são bem negros. Eles já ultrapassaram o que é ser negro. Como ele é racista e gosta de famosos e atletas negros, ele começa a colocar o cara em outra categoria étnica e racial, porque os caras são talentosos e ele gosta. Mostrando aí que quando a pessoa tem grana e quando a pessoa é famosa, ela já deixa de ser negro para alguns racistas. E é isso mais ou menos que o Will Smith e o Quincy Jones exploram também no Um Maluco num Pedaço, aquela série que fez sucesso nos anos 90. Também com bastante humor, assim como o Chris Rock, eles mostram que quando os negros são ricos e moram em condomínios e tudo mais, os brancos até aceitam, né? E até mesmo, muitas vezes, os negros, para terem essa aceitação, acabam ficando muito parecidos em comportamento com as pessoas que eles têm que conviver, como é o caso do Carlton, né? O Carlton acaba se transformando num típico branco republicano, apesar da cor da pele dele. E o seriado, embora pareça bobo, pareça leve, pareça que não vá se aprofundar nessa questão, ele traz à tona tudo isso de forma bem humorada, como o próprio Will Smith já falou várias outras vezes em entrevistas que ele deu sobre The Fresh Prince of Bel-Air. Você pode abaixar as mãos, Jazz. Nem pensar. O cara tá armado. Daqui a pouco ele dá 6 tiros de advertência pelas minhas costas. E aí eu volto ao Spike Lee, né? Em algumas entrevistas, ele até fala mesmo que alguns negros ali dos Estados Unidos, eles acabam sendo republicanos. Tem até um novo filme dele que ele retrata um negro com um bonezinho Make America Great Again, porque ele reconhece que nesse caso de querer ser aceito e às vezes até não ser alvo dessa violência policial, o cara acaba jogando o jogo do inimigo. E falando nele, que é um dos caras que mais aborda essa questão racial no cinema norte-americano, pelo menos no cinema norte-americano que tem espaço em Hollywood, no Infiltrado na Clã, ele mostra como essa questão do racismo nos Estados Unidos é muitas vezes até organizada e, de certa maneira, aceita na população. O filme que mostra a história do primeiro policial negro da cidade de Colorado Springs aborda uma célula da Ku Klux Klan que era, de certa maneira, aceita e até mesmo protegida por policiais quando se reunia por ali. Utilizando conceitos cômicos, o Spike Lee acaba mostrando como que o racismo e a crença de que existe uma superioridade racial é algo cômico, algo bizarro e algo muito, mas muito constrangedor. Porque os caras da Ku Klux Klan não são nada brilhantes. Assim como os racistas brasileiros também não são nada brilhantes. Se você for fazer um filme, um documentário e mostrá-los na convivência diária, vai ver apenas que é um monte de machinho branco ressentido, um monte de gente que acha que o mundo deve alguma coisa para eles. Isso quando não é o caso, principalmente lá nos Estados Unidos, de ser uma pessoa com algum atraso, com alguma deficiência, por ser fruto de relações endogâmicas, como o próprio filme mostra num dos personagens, que é um gordinho estilo Paulinho Cogos. E a caricatura do racista feita no Infiltrados na Clã não é exagerada, né? Você já viu o racista brasileiro como ele age? Ele tem gatilhos quando ouve palavras como cota, Marielle, representatividade, porque ele morre de medo de perder o espaço dele ou morre de medo de que revelem que, na verdade,
ele é beneficiado simplesmente por estar dentro de um padrão e não por ser brilhante. O medo de ser descoberto enquanto medíocre é realmente latente entre os racistas, seja lá ou seja aqui. Mais triste e pesado um pouco, a série Olhos que Condena, da Ava DuVernay, lembra do caso dos 5 rapazes negros que foram presos acusados de matar uma pessoa dentro do Central Park. Eles ficaram quase 2 décadas presos por engano, por terem sido alvos de um julgamento feito pela população. Na época, até o Trump, que era apenas um grande empresário ali de Nova York, comprou anúncio em jornais de grande circulação para pedir a cabeça e a prisão desses 5 rapazes. Quando eles foram soltos e a justiça descobriu que de fato eles não tinham culpa nenhuma, o Trump não mudou de ideia, muito pelo contrário. Ele falou que eles continuavam sendo um perigo para a sociedade, que por ele eles não seriam soltos da cadeia. Não é à toa que o presidente norte-americano falou aí depois da morte de George Floyd que se os manifestantes continuarem agindo daquela maneira, eles têm que ser alvejados. E para terminar o vídeo aí, não devemos esquecer daquela música dos Racionais, versículo 4, capítulo 3, do disco deles lançado em 1997. Antes da música começar, o rapper Primo Preto, que faz uma participação aí, fala de dados que mostram como a vida do negro no Brasil é muito pior do que a do branco. Porque quando nós tivemos a abolição da escravidão, foi só uma maneira de jogar todos os negros na rua sem dar nenhuma garantia para que eles tivessem uma vida decente. E o que aconteceu? 100 anos depois, a maioria dos negros estava aí numa situação de calamidade. Situação essa que levou muitos negros para a cadeia, muitos negros a continuarem em subemprego e muitos negros continuarem pobres e miseráveis no nosso país. E o que mudou desde que o Primo Preto leu aqueles dados até hoje é muito pouco. Embora os programas sociais feitos no governo do PT tenham garantido ali o ingresso em massa de negros no ensino superior, o que foi realmente muito positivo, por outro lado, quando a gente fala de sistema prisional, quando a gente fala de violência policial, os negros continuam sendo os principais alvos aqui no Brasil. Nem mesmo quase 4 mandatos de presidentes de esquerda resolveu esse que é um problema crônico do Brasil, um problema muito maior do que nos Estados Unidos. Afinal de contas, mais da metade da nossa população é parda ou negra, enquanto lá apenas 12% se encaixa no rótulo de negro, já que a divisão nos Estados Unidos é diferente, né? Latinos entra em outra estatística. Ou seja, quem acha que o assunto racismo já foi superado, quem é aí um meme do Morgan Freeman ambulante, não entendeu que nada foi superado. Muito ainda tem que ser feito para que o racismo seja superado, e aqui no Brasil e nos Estados Unidos nós vemos com uma certa frequência, uma triste frequência, que os negros ainda são os principais alvos de violência policial e violência estrutural na nossa sociedade. É isso aí, galera. Para quem curte o canal e quer ver outros vídeos, nós pedimos aqui, caso você possa, que nos apoie no Apoia-se, no nosso Seja Membro ou na nossa conta jurídica. E para quem gosta da Galãs Feios e quer continuar vendo o nosso conteúdo, a nossa produção fora do YouTube, temos Facebook, Instagram e Twitter para você seguir. Valeu, galera, e para todo mundo que ainda acha que o racismo não existe e que é mimimi, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.